Livro do Gênesis. Quem trouxe Bíblia aí, diga amém. Amém. Isso, quem não trouxe não diga nada, não diga nada. Aleluia! Tem crente pentecostal aí? Ô menino, cadê vocês aí, ó? Você viu que tem crente pentecostal. Quando eu ficar louca, você já viu. Não faz o sensato não, vem comigo, tá? Chega, vamos ao texto. Capítulo 17. Deus trouxe ao meu coração essa palavra de volta como palavra de resposta e de direcionamento para a nossa vida nessa noite. Amém? Capítulo 17, versículo de número 1. A gente vai seguir alguns versículos e depois eu vou anunciando os demais para vocês, ok? Diz assim o verso 1: Quando Abrão tinha 99 anos de idade. Quantos anos, gente? 99 anos de idade. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deixa eu ver essa versão aqui de vocês. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade. Gostei dessa versão. Ande segundo a minha vontade e seja. Que isso, rapaz? Eita. Versículo 2. Eu vou até ler essa versão aí. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Vira para o teu irmão aí agora e fala: 99 anos. Deus está falando de multiplicação com esse homem. Verso 3: Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Quanto a mim, ou de minha parte, esta é a minha aliança com você. Eu acho isso aqui lindo, ó. Quanto a mim, quanto a minha parte, o que ele está dizendo? Olha, no que depender de mim, você será o pai de muitas nações. Verso 5: Não será mais chamado Abrão, seu nome será, porque eu o constituí pai de muitas nações. Verso 6: Eu o tornarei extremamente. Eu sei que a maioria é paulista, mas dá uma chiada no X aí. Eu o tornarei prolífero. Rapaz, de você, meu Deus, diga assim: de você. Diga: de você. Olha para o teu irmão, diga: de tu. É o que Deus está dizendo para ele. Farei nações, e de você procederão reis. Versículo 7: Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Não é um contrato, é uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Agora, pula lá para o verso 15, meu amigo midianita. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será? Segue aí 16. E eu a abençoarei, e também por meio dela. Agora deixa eu te falar. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor apareceu diante dele no capítulo 17 aqui, a gente lendo agora. Sabe quanto que Sara tinha? 90. Então ele tinha 99 e ela tinha
Olha a promessa que eles estão recebendo com essa idade. Dela darei a você um filho. Diga de novo, dela. Vamos, diga de novo, dela. Catuca o vizinho aí e fala, aquela que tinha 90 anos. Abraão vai fazer exatamente isso aí que você está fazendo, versículos mais abaixo. Eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Vai, 17. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se. Sabe quando você ri por dentro? Ele não está rindo por fora, mas está rindo por dentro. Riu-se e disse a si mesmo. Por isso a gente sabe que ele está rindo por dentro, porque quem tem juízo não ri na cara de Deus. Ele está rindo por dentro. Deus está dizendo, ó, reis, povos, prolífero, fecundo, multiplicação, descendentes, futuro, eterno, aliança. Aí ele ouve tudo e rindo por dentro, ele diz a si mesmo. A si mesmo. Tem coisas que você nunca vai poder falar diante de Deus, porque Ele já sabe. O máximo que vai lhe restar é rir de si mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Está falando isso e está rindo dentro dele. Verso 18. E Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Continua aí. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, quem, gente? Sua mulher, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança. Com quem, gente? Com Ismael ou com Isaque, gente? Com Ismael ou com Isaque, gente? Volta lá no 18, filho, que eu não terminei lá. Não. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança perpétua, eterna. Verso 20. E quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Certamente o abençoarei. E no caso de Ismael, levarei em conta seu pedido. Também. Então, também, porque ele pediu. Deus estava falando de quem o tempo inteiro? Vamos lá, gente. Deus estava falando de quem o tempo inteiro? Só que aí Abraão está ouvindo sobre Isaque, mas só está pensando em quem? Está ouvindo Isaque, tudo é para Isaque, e Deus está falando de um filho novo, e esse filho é com a mulher dele, porque esse filho é de fato o filho da promessa que Deus prometeu no dia que fez uma aliança com Abraão. Esse é o filho do cumprimento da promessa de Gênesis capítulo de número 12. E Deus está falando. E depois que Deus termina de falar tudo, Abraão demonstra que ele está pensando apenas em uma pessoa e não em Isaque. Em quem Abraão está pensando? Porque o que ele está pensando é que diante de tudo que Deus está falando, não tem como isso acontecer agora. Haja vista que ele tem 99 anos de idade e a esposa dele tem 90 anos de idade. Então como é que Deus aparece agora para fazer uma promessa dessa para um homem de 99 anos de idade, para a mulher deste homem, dizendo que esse filho da promessa vai vir do ventre dela, sabendo que ela já cessou o costume das mulheres, sabendo que ela não apresenta mais fertilidade nem possibilidade alguma, independente da esterilidade. E aí ele ouve isso e Deus continua, e no final ele só vai conseguir lembrar-se de Ismael. Só que aí Deus deixa claro dizendo: olha, na verdade. Por que Deus diz na verdade? Deus está dizendo: não adianta eu ficar falando e você só ficar pensando em Ismael. Você precisa levar em consideração que a promessa que eu estou dizendo para você que eu vou cumprir chama-se, porque Isaque é o filho da promessa. Mas no caso de Ismael, também estou levando em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e o multiplicarei muito a sua descendência, e ele também será pai de uma grande descendência. Mas o tempo todo Deus deixa isso explicado. Verso 21, e eu encerro aqui.
A minha aliança, porém, mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem. Esse ano que vem, a melhor tradução é cabo de um ano. É como se, por exemplo, Deus me visitasse aqui agora e dissesse que entre a palavra que Ele está liberando até que a criança seja gerada e dada à luz, não passará mais de um ano. É a mesma colocação de 2 Reis, capítulo de número 4, quando Deus usa o profeta Eliseu para dizer àquela mulher que tinha um marido já avançado em idade e não podia dar luz a filhos, para dizer a ela: olha, neste tempo determinado, é exatamente a mesma palavra, neste tempo determinado. O que Deus está dizendo? Não vai passar um ano sem que se cumpra exatamente aquilo que eu estou falando. No ano que vem, e aí provavelmente a gente está falando desse período, cabo de um ano, e aí eu estou colocando dentro do nosso calendário para a gente não se confundir. Dentro de um ano, por esta época, ou seja, é quando esta palavra vai se cumprir. Diga amém por essa palavra. Pronto, já contextualizou, porque a gente leu devagar, você entendeu muita coisa. Sara, quando ouve Deus fazendo essa promessa para Abraão, lá atrás, quando ela ainda estava escondida na porta, na verdade guardada ali atrás da tenda, né? Ouvindo Abraão conversando com os anjos e o anjo do Senhor conversando com Abraão, ele vai falar abertamente sobre essa promessa que ele está confirmando aqui em Gênesis 17. Só que o tempo vai passar, passa um período de tempo, e a gente sabe que entre a palavra que Abraão ouviu de Deus a primeira vez até o cumprimento dela em Gênesis 21, passaram aí aproximadamente 25 anos de espera. E isso é um tempo relevante e considerável para alguém que já se considera avançado em idade. Então lá atrás, quando Deus aparece para Abraão e fala sobre essa promessa a primeira vez, dizendo: olha, Abraão, conta as estrelas do céu, vem para fora e conta, se é que as pode contar. De igual forma, assim como você não dá conta de contar as estrelas do céu, é assim que eu vou multiplicar a tua descendência. Assim como alguém não pode contar os grãos de areia da praia, é assim que eu vou encher a terra dos seus descendentes. Deus enche o coração de Abraão de esperança e vem alimentando essa esperança ao longo de um período de tempo. Só que depois de um período de tempo, nós não estamos falando de uma época onde havia fartura da revelação e da manifestação da voz de Deus mediante a pessoa bendita do Espírito Santo. É por isso que nós somos tão privilegiados, irmãos, em ouvirmos o Senhor falar diariamente conosco à medida que buscamos, porque agora o Espírito Santo de Deus habita no interior daqueles que entregaram a vida para Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora somos morada, mas naquela época o homem ouvia a Deus falar à medida que Deus aparecia, quando Deus se manifestava. E você sabe que o tempo para Deus não é medido como nós medimos o tempo entre os homens. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, porque Deus está fora desse circuito de tempo, de relógio e de idade que a gente ajusta. Por isso as coisas de Deus não podem ser compreendidas apenas por um prazo de tempo humano, mas precisam ser discernidas por um tempo de fé. Como assim, Camila? Existem coisas na nossa vida que a gente não sabe quando Deus fará, mas nos apegamos à certeza de que Ele fará, e que quando Ele fizer, eu terei saúde o suficiente para desfrutar, vida o suficiente para viver, se couber a mim a realização daquela promessa que Deus me fez. Porque existem promessas que de fato foram feitas a você para que se cumpram na vida dos seus. Quantas mães, quantas avós já foram sepultadas, mas antes de morrerem receberam de Deus a promessa que a sua casa seria salva. E essas mulheres às vezes morreram sem ver seus filhos se converterem. Essas mulheres às vezes morreram, ou esses homens de Deus, sem virem as suas famílias serem salvas. Mas hoje os filhos podem contar e dizer: olha, quando meu pai era vivo, ele orava pela gente, e o que Deus dizia pela boca dele é que não ia ficar nenhum de fora. E hoje a família testemunha dizendo: Deus cumpriu a promessa. Agora, o homem que recebeu a promessa
promessa às vezes não viu, porque ele não estava dentro do cenário de cumprimento. Ele era apenas porta-voz da palavra e da fé que Deus queria manifestar para realizar aquilo que ele prometeu àquela família. Agora, qual é o cenário de Abraão e Sara? O cenário de Abraão e Sara não era só um cenário de que esta promessa se cumpriria nos seus descendentes, mas se cumpriria nos seus descendentes a partir de um descendente que deveria vir do ventre de Sara, segundo a semente de Abraão. Quando o tempo vai passando e eles percebem que aquela palavra não se cumpre, porque eles ainda não conhecem a Deus como nós conhecemos, eles ainda não se relacionavam com Deus como nós nos relacionamos. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, nós temos testemunhos de edificação, mas Abraão não. A medida da fé foi medida segundo a palavra que ele recebeu. Ele não tinha a Bíblia, ele não tinha currículo de Deus, ele não tinha nada que ouvisse dizer de que Deus realmente fazia as coisas que prometia. Por isso ele é tido como pai da fé, e por isso a medida da fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, porque Abraão prova que Deus não precisa provar que é fiel para cumprir o que diz, basta a sua palavra ser liberada. Como é que ele fez com Abraão? Não tendo ninguém maior do que ele para jurar por si mesmo, ele empregou só a sua palavra, e para Abraão isso foi o suficiente. Só que Abraão ainda está se relacionando com Deus. Ele crê, ele ouve, ele espera, mas há algo que compete com a nossa fé. E o que compete com a nossa fé? O que compete diariamente com a nossa esperança? Você vai dizer após mim para guardar essa palavra, diga: o tempo. Eu vou perguntar de novo, finge que eu não te dei a cola. O que é que compete diariamente com a nossa fé? De novo, o que é que compete diariamente com a nossa fé? E o tempo é quase que invencível. O tempo é quase que intransponível. Salomão, ele levava em tanta consideração, obviamente por ser muito sábio, o fator tempo, que no auge da sua sabedoria, ao escrever Eclesiastes capítulo de número 3, você vai perceber que ele considera que há um propósito determinado para todo o tempo debaixo do céu. E ele compreende também que não são os recursos que temos ou a habilidade que possuímos que determina o sucesso da nossa vida. Ele, por exemplo, vai dizer em um dos versículos assim: descobri que não é dos ligeiros a corrida, ou seja, não é de quem corre mais depressa, não é essa pessoa que vai ganhar a corrida. Ele continua e ele vai dizer assim: eu também percebi que não é dos fortes a batalha. O que ele está dizendo? Eu descobri que não adianta ser mais forte para vencer, isso não determina. Agora, eu descobri que todos, os fortes, os fracos, os rápidos, os lerdos, todos estão subordinados ao tempo e à oportunidade. O que ele está dizendo? O homem que souber tomar as decisões certas no tempo certo, esse homem é o vitorioso. Esse homem, essa mulher é feliz. Qual? O homem que conseguir adquirir a paciência necessária, o controle necessário da ansiedade, da expectativa equivocada, para saber tomar decisões no tempo certo. E por que é tão importante tomar decisões no tempo certo? Porque por mais correta que a decisão seja, se ela for tomada no tempo errado, se ela for tomada no tempo errado, a decisão pode ser certa que o resultado dela vai transmitir um cenário errado. Parábola das virgens, Jesus vai contar, capítulo 25 do evangelho dele, segundo escreveu Mateus. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, à meia-noite ouviu-se um grito, e o grito foi: aí vem o noivo. É uma parábola que Jesus conta sobre a vinda dele. E aí 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Aí as prudentes, que traziam consigo vasilhas, né, azeite nas suas vasilhas, se levantam e vão entrar para as bodas com o cordeiro. Aí as outras que não levaram azeite na reserva, quem teve aqui quando eu preguei Mateus capítulo 25 aí, diga eu.
Pronto, então. E aí, as outras que não tinham o azeite na reserva para acenderem as lamparinas e entrarem nas bodas e casarem com o noivo, que ali fala sobre a vinda de Jesus, a entrada da eternidade, etc. Vendo que elas não tinham, Jesus vai contar essa história dizendo que as loucas disseram assim às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Aí as prudentes vão dizer: seria caso, se nós dessemos o nosso, que faltasse a nós e a vós. Faz o seguinte, vai aos que vendem e comprem o azeite que vocês precisam. E o texto diz que elas seguiram. Só que a gente sabe que aquela hora as bancas que vendiam azeite dentro do escopo aí dessa parábola estavam fechadas, porque naquela hora não funcionava. Mas qual que era a decisão delas? Comprar o azeite. E elas precisavam de azeite? Precisavam de azeite. Elas tinham condições de comprar o azeite? Tinham condições de comprar o azeite. Mas quando elas chegaram para comprar o azeite, não deu tempo. A parábola conta que quando elas voltam, aparentemente agora de posse do azeite, elas vão bater na porta e o noivo vai abrir. Quando o noivo abre a porta e elas pensam que vão entrar, o noivo vai dizer para elas: apartai daqui, porque eu não vos conheço. Ué, por que não conheço? Não está o azeite, não está a lâmpada. Foi a decisão certa, mas ela foi tomada no tempo? Porque quando elas deveriam estar buscando, elas dormiram. Ah, Camila, mas as outras também dormiram. Mas dormiram sob cama de azeite. O que isso significa? Se prepararam antes do sono chegar. O que significa? As loucas são loucas porque, diferente das prudentes, elas não consideraram o fator tempo. Então estavam todas no mesmo ambiente, todas tinham a mesma palavra, mas não conseguiram alcançar o mesmo destino. E por que não se todas tinham os mesmos utensílios, mas não tomaram as decisões no tempo certo? Por isso agora Salomão vai dizer que não é dos fortes a vitória, nem dos ligeiros o sucesso da corrida, mas está a vitória na sabedoria daqueles. Se você vai tentar buscar realizações em cima daquilo que as pessoas estão dizendo, só que Deus está dizendo: não será o suficiente. Eu vou chegar no meu tempo e vou te mostrar que o meu tempo é perfeito, a despeito do quanto você se sinta realizado. Abraão deita com H. Você pode fazer tudo isso. Existem áreas da sua vida que estão debaixo de uma palavra de Deus, e a única maneira de Deus provar você nela não é te impedindo de ter Ismael, é vendo se no seu coração ainda haverá espaço para Isaac depois que você tiver Ismael. Camila, eu não entendi nada. Vai entender agora. Deus vai deixar você fazer coisas que você pode fazer. Deus vai permitir, não por vontade imperativa, mas por vontade permissiva, a você realizar coisas que você gostaria de realizar. Você vai empregar energia em obras que Deus não mandou você fazer, e você vai ser bem sucedido nela. Talvez você, no tempo da espera, não aguente o período da espera e vai abrir CNPJs que Deus não abriu, vai pegar empréstimos que Deus não mandou, e no meio do caminho viverá níveis de realização pessoal como homem e como mulher de Deus. Você vai se satisfazer. Olhe para cá e pare para pensar um minuto. Em Isaac se cumpre toda a promessa de Deus, e em Isaac Abraão se realiza como jamais se realizaria em nenhuma outra coisa. Mas antes de saber o que viria, ele só pode desfrutar do que tem agora. E o que ele tem agora? O que ele tem agora é mais do que tudo que ele imaginou que ele ainda teria. Então para ele o que ele tem agora já é tudo. Olhe para cá. Você está lidando com o que você tem agora como se isso fosse tudo. Porque o tempo de espera daquilo que Deus falou tem te provado, tem te moído, tem te molestado num nível de expectativa que você não consegue manter, porque a frustração de não ter o que queria tem sido maior do que a capacidade de vislumbrar o que Deus disse que faria. Então você seguiu por si para desenvolver métodos de prazer, métodos de realização que façam você continuar acreditando no seu sucesso como homem e como mulher de Deus. E é aí que Ismael aparece, quando a sugestão do ambiente propõe que H pode
de ir para o altar da nossa intimidade e começamos a dedicar para Ismael tempo e energia que deveriam estar represados para serem derramados sobre a vida de Isaac. Por quê? Porque Ismael é obra da carne, mas Isaac é obra de Deus. Vem comigo, Ismael é obra da e Isaac é obra de. Isso é bíblico, só eu que estou inventando não. Só que ele não aguentou. Foi muito tempo, o tempo castigou, o tempo amassou. O tempo deu uma embaçada. Até o pai da fé, é pai da fé, isso não muda. Tanto é que no capítulo 17 Deus diz para ele: seja o que? Quem eu te chamei para ser, você é pai de nações. Agar gera, Ismael nasce, e é em Ismael que ele vai ouvir pai pela primeira vez. Fala para mim, isso é realizador, sim ou não? Sim ou não, gente? Um homem que quer ser pai, um homem que naquele contexto precisa ser pai. Imagine a primeira vez que Ismael lhe disse: papai. Ele gostou ou não gostou? Ele conheceu realidade. Parece que Deus não gostou mesmo de que Abraão tivesse deitado com Agar, porque um longo período de tempo passa, e quando Deus se manifesta novamente a ele, Deus já aparece dizendo: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nossa, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A gente diz que ama a Deus, diz que espera em Deus, crer que Deus pode fazer. Só que Deus está dizendo: quando eu te fizer uma promessa, eu não quero que você creia que eu posso, eu quero que você creia que eu vou. Não, eu vou falar de novo. Tem muita gente aqui que o tempo está passando, e óbvio que você não vai desviar, porque tem relacionamento com Deus, fluiu em maturidade na sua caminhada. Deus não fez tudo o que falou ainda, mas já fez muita coisa do que você ouviu Ele dizer que ia fazer, e isso te deu maturidade para ter um relacionamento com Deus. Só que agora, quando Deus toca em promessas antigas, quando Deus relembra coisas que Ele falou quando você tinha 20 anos, 13 anos de idade, coisas que você ouviu quando você não tinha a vida que você tem hoje, mas tinha mais saúde, mais tempo, mais disponibilidade, você não vê em si mesmo capacidade para receber aquilo que Ele disse que vai fazer agora. Então Ele aparece para Abraão e Ele diz para ele: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito, ou na versão que lemos, e faça a minha vontade. Não faz a sua vontade, faz a minha vontade. O que é ser perfeito diante de Deus? O que Deus está dizendo é: faz o que a gente combinou. Por isso que no capítulo 17, onde nós lemos, Deus reafirma a promessa dizendo assim: da minha parte, olha o que Ele está dizendo: da minha parte eu vou honrar a aliança que eu fiz com você. O filho nasce de Sara, o pai de nações é você, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está dizendo? Faz a tua parte, porque eu vou garantir de fazer a minha. Agora eu me coloco no lugar de Abraão e penso: 25 anos e eu estou fazendo a minha parte, mas cadê a tua parte? Deus está dizendo: aprende a contar os teus dias. Por quê? Porque no meu tempo eu vou cumprir o que te prometi. Mas eu não posso vir a você e encontrar uma casa desconcertada, uma casa que dá jeitinho em tudo. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Se eu fizer cumprir em 1 ano, eu sou fiel. Se eu fizer cumprir em 2 anos, eu sou fiel. Se eu fizer cumprir em 10 anos, eu sou fiel. Se eu só quiser que se cumpra em 30 anos, eu sou fiel. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu vou cumprir cada palavra. Faz apenas a sua parte. E qual é a minha parte?
parte, Camila. Camila! Fala isso aí, porque a parte mais difícil não é acreditar que Deus vai cumprir, é acreditar que eu vou estar pronto para receber. O que Ele faz, Ele faz. O problema, Camila, é que eu já não tenho a idade que eu tinha, já não tenho a força que eu tinha. Camila, eu vou te ser honesta nessa noite, eu já não tenho a fé que eu tinha. Deus sabe, eu já nem toco nesse assunto mais com Ele. Eu falo com Ele sobre outras coisas, coisas que eu já fiz, coisas que eu já realizei. Eu peço a Ele para abençoar aquilo que eu já construí. O que eu tenho pedido a Ele é para abençoar a empresa que eu levantei. O que eu tenho pedido a Ele é para abençoar os filhos que eu já gerei. O que eu tenho pedido a Ele é para abençoar Você está me entendendo? Você está o tempo todo dizendo Oxalá. Quando alguém lembra da promessa antiga, você diz, ora, faça assim com Ismael. Por quê? Não é que você não acredita que Deus não tenha poder para fazer, é que você não tem mais em você capacidade de visão para crer que pode receber o que Deus dizia lá atrás que ia fazer. Quando você olha para a empresa que você tem hoje, com a quantidade de funcionários que você tem, e você toca na palavra que Deus lá atrás te dizia que você seria um dos maiores empregadores em número da região onde você mora, você olha para a folha de pagamento, não passa de 20. Só que Deus falava que você seria um dos maiores empregadores. Aí você empregou energia em coisas que saíram do seu coração, porque você quis antecipar, haja vista que não aguentou esperar o tempo do cumprimento da palavra. Porque nós queremos mostrar para as pessoas que não somos desocupados esperando o cumprimento da promessa. Porque um homem parado esperando Deus fazer, pensa ele na sociedade que está comunicando a ideia de que ele é um desocupado. Só que o céu não vê assim. Um homem esperando o cumprimento de uma promessa, para Deus, é um homem de fé que acredita que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só que contemplamos e queremos muito mais atender às expectativas humanas ao nosso redor. E por isso começamos a nos intrometer em alianças que não tem nada a ver com o que Deus falou, em negócios que não tem nada a ver com o que Deus falou. Por quê? Porque está demorando muito a cumprir o que Deus falou. Deus agora está trazendo o maior cumprimento de tudo aquilo que Ele já disse a Abraão até hoje, porque é a partir de Isaac que tudo que estava travado passa a ser liberado no futuro. Tudo, absolutamente tudo. Tem coisa que fica retida há muito tempo. É como uma represa, como um muro segurando águas. Mas depois que ele é arrebentado, nenhum muro para a força das águas. Vai embora, abrindo o caminho, arrebentando tudo. Esse é Isaac. Esse é Isaac. A partir dele, coisas que não podem ser freadas ou tolhidas vão começar a acontecer. É por isso que todo o restante se cumpre, mas esse demora um pouco mais. Não é porque Deus não esteja pronto para fazer, mas é porque o período de 25 anos foi necessário para preparar Abraão para receber aquilo que Deus estava por fazer. Agora, como que a gente sabe que ele ainda crê que Deus pode fazer? Só que ele desvincula dele a capacidade de receber. Quando Deus se refere o tempo todo para Isaac, e no final da promessa ele aponta para Ismael. É como se Deus estivesse dizendo assim, não com o nome de Ismael, mas é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu vou abençoar Isaac, vou levantar Isaac, vou prosperar Isaac, Sara vai gerar Isaac, você vai trabalhar com Isaac. Isaac. Só que Isaac nem existe ainda, mas Ismael existe e tem 13 anos. Então ele pensa, oxalá, queira o Senhor, faça assim. O que o Senhor está dizendo que vai fazer com Isaac, faça assim com Ismael. Senhor, eu não tenho mais força para viver tudo que o Senhor falou não. Quando o Senhor falou eu não tinha um cabelo branco, agora eu já tenho muito cabelo branco. Faz o seguinte, faz assim com fulano, faz assim com ciclano, faz assim com aquilo que eu já fiz. Não faz uma coisa nova não, abençoa a antiga. Você não verbaliza como Abraão, mas como Abraão, você ri por dentro quando ele diz, vou te prosperar, vou te fazer gerar,
Vou soprar teu nome sobre o globo terrestre. Você olha para a sua idade, você olha para o seu contexto, e você está como Abraão, rindo por dentro. Só que Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: vai ser exatamente como eu disse. Não vai ser como você pensa agora, vai ser como eu falei que seria. Não vai ser como você projeta agora, segundo a medida da pouca fé que te restou no caminho. Vai ser como eu te disse quando a sua fé ainda acreditava no impossível. Ah, Camila, mas a minha fé não acredita mais no impossível. Mas a palavra de Deus se mantém na circunstância improvável. Oh, eu estava ali assentada e Deus me disse assim enquanto eu orava: não gaste a sua fé naquilo que não é da minha vontade fazer, mas empregue toda a sua fé naquilo que eu já disse que faria. Às vezes a gente gasta todo o período de oração, vida devocional, campanha, voto, propósito, tempo de adoração no culto, só pedindo para Deus fazer o que a gente quer, porque não conseguimos vislumbrar a realização daquilo que Deus disse que faria. Então ficamos ali insistindo com Deus: faça as minhas vontades, paga as contas que eu já tenho, abra as portas que eu já vejo, me coloca nos lugares que eu desejo. E Deus está dizendo: se você pegasse um pouco dessa fé que você empurra tanto para fazer o que você quer, você abriria a sua visão para ter saúde e energia para receber aquilo que eu quero te dar. Eu tenho uma palavra de Deus aqui. Quem ainda tem esperança, levanta a mão para receber, porque assim me manda dizer o Senhor: não vai ser como a sua incredulidade imagina agora, vai ser como a minha palavra falou. Não vai ser pela metade, vai ser completo. A tua idade não vai roubar a alegria do cumprimento da promessa que eu te fiz. Jesus! Ah, Jesus! Tem gente aqui que já está dizendo: abençoa meus filhos, Senhor, porque eu não vou estar vivo para ver isso e aquilo não. Irmão, se o que Deus falou vai acontecer a partir de você, você vai estar vivo sim. Você vai estar vivo sim. E nada, coisa alguma, vai roubar de você isso. Ele ria-se por dentro. Mas o texto diz, capítulo 21 do livro de Gênesis, versículo 1, o texto diz: no tempo determinado, conforme o Senhor havia dito, se cumpriu. Se cumpriu. Se cumpriu. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Vamos. Coloca a esquerda aí na mesma altura. Quando eu disser 3, você vai apoiar a mão no ombro do vizinho. Calma, no 3. Não desce com o braço quebrado não. No 3 você vai pôr a mão e vai deixar ele sentir o peso dessa unção que você carrega debaixo dessa palavra. Deixa ele perceber que ele entrou numa roda de profetas nesta noite. Quando eu disser 3, você vai impor a mão no ombro dele ou dela e vai dizer: vai ser como Deus disse. Não vai ser como a circunstância projeta no momento, vai ser como Deus disse. Não vai ser como você imagina agora, pelo tempo de espera que magoou seu coração. Não, vai ser como Deus disse.
Não será por intermédio de todos os esforços que você empregou até agora. Não, vai ser como Deus disse: tudo que você empregou até agora foi obra da carne. O que isso significa? Foi uma entrega visceral e pessoal para ver o que Deus faria. E Deus está dizendo: aquilo que eu vou fazer não precisa do seu esforço, só precisa da sua fé. Aquilo que eu vou fazer não precisa do seu esforço, só precisa da sua esperança. Aquilo que eu estou para fazer não precisa do seu esforço, só precisa da sua paciência. Obediente à minha palavra, eu conto 1. Quando for a hora, você vai dizer: vai ser como Deus disse. 2, vai abrindo as mãos em volta do ombro dele ou dela. 3, diga: vai ser como Deus disse. Vai ser como Deus disse. Se Deus disse que ia salvar, vai ser como Ele disse. Se você disse, se Ele disse que você ia gerar, vai ser como Ele disse. Se Ele disse que você ia ser um pregador, vai ser como Ele disse. Se Ele disse que te curaria, vai ser como Ele disse. Talvez você esteja quase desistindo no final da quimioterapia, mas se Deus disse que Ele vence e o tumor perde, vai ser como Deus disse. Confie no que Deus disse, acredite no que Deus disse. Como Deus disse. Pare agora mesmo. Pare com essa coisa de refletir sobre Deus, seu cansaço. De refletir sobre Deus, sua frustração. Camila, eu não entendi, você vai entender agora. Você reflete em Deus o cansaço dos anos. Você reflete em Deus o tempo da sua idade. Você reflete em Deus todas as circunstâncias desfavoráveis ao seu redor. Como que eu faço isso, Camila? Todas as vezes que Deus fala que vai fazer, e você se lembra de tudo que você fez para ter esse filho que você tem hoje, que é Ismael, essa empresa, esse negócio, essa igreja, não sei, eu não sei por onde você entrou. Você pensa assim, ó: eu não tenho força para ter Isaac. Porque você reflete sobre o que Deus está dizendo que vai fazer, tudo o que você padeceu para chegar até aqui. Só que Deus está dizendo: todo esse cansaço não fala do que eu fiz, fala do que você tentou fazer enquanto eu não realizava o que eu prometi. E aí quando Deus traz a nossa vida para uma palavra como essa nessa noite, dizendo assim, ó: eu vou fazer, há pouca esperança no nosso meio, há pouca fé envolvida nessa palavra. Por quê? Porque é involuntário. Refletimos sobre Ele, a maneira como estamos agora, porque acreditamos que se Ele está dizendo que vai fazer uma coisa, que a vida inteira eu corri atrás tentando fazer acontecer, e me cansei, fui ferido, fui traída, empobreci, enriqueci, fali, quebrei, levantei de novo, enfim, tudo que você fez para chegar até o resultado de hoje, de um pouco de estabilidade, você pensa: eu não tenho como investir isso de novo em Isaac. É você refletindo o histórico de tudo que você fez em cima do que Deus está dizendo que agora Ele vai fazer. Por isso em você falta esperança, por isso em você falta fé, por isso em você falta alegria. Tem gente aqui agora que as orações já não são mais assim: Deus, salva meu marido. Não, Deus, me dá graça para aguentar esse homem. Você nunca mais orou pela salvação dele, porque você não tem mais tempo. Você pensa que não tem mais condições de sofrer tudo o que sofreu em prol da salvação dele. Minha filha, você pode orar por ele todo dia, quem salva é Jesus. Só que refletimos sobre Deus, a maneira como estamos agora. Então por que Abraão diz: olha, abençoa Ismael, leve em consideração Ismael? Porque há uma dificuldade em nós
de vermos o futuro. Eu não tenho mais força para isso. Eu não vou dar mais conta disso, porque você está sobre o reflexo e sobre o impacto de Ismael. Só que Deus está dizendo: Ismael foi você fazendo até aqui. Em Isaac, olha que interessante, você tem menos força, menos idade, e em Isaac você vai alcançar tudo o que eu falei, sem envolver o esforço que você empregou até agora. Por quê? Porque Ismael é obra tua, mas Isaac é obra minha. Então pare de projetar em Deus a trajetória que você fez com Ismael até aqui. Porque o que Deus está dizendo é: esse cansaço é seu, porque o esforço foi seu, a construção foi sua. Agora, em cima do que eu vou fazer agora, você vai se espantar, porque você fará mais com muito menos. Ah, não. Você verá mais com muito menos. Menos do seu esforço e mais eu sendo Deus Todo-Poderoso. Ao ponto de que depois da segunda fase da sua vida, aquela que você considera seu último estágio, Deus está dizendo: eu te dei muita vida para viver, muita terra para alcançar, muita força para construir, mas o que você está para viver no seu último estágio não se compara a nada do que você viveu nos primeiros. Tem alguém aí para reagir diante dessa palavra? Então eu vou dizer de novo: se ainda houver um fiapo de esperança, você vai dar um salto da sua cadeira quando eu lhe disser que o teu último estágio não se compara a nada de tudo que você viveu até hoje. Isaac vem aí, e ele é a aliança de Deus, ele é a obra de Deus, e não do seu esforço, não do seu empréstimo, não do seu CNPJ, não dos seus relacionamentos baseados em carência e incredulidade. Ele é resultado do que Deus disse. Não é todo dia que Deus me autoriza a dizer, mas Ele me manda dizer a alguém que já sofre muito tempo: eu vou estancar o sangramento. Eu vou estancar esse sofrimento e essa dor que não passa, pela frustração de ainda não ter conseguido viver o que lá atrás eu dizia para você que você viveria. Oh, meu Deus. Cumpriu. Você vai fazer uma gentileza para mim, por favor, nega? Eu vou entregar só uma palavra de oração que Deus pôs em meus lábios. Quando eu disser amém, eu ouvi uma canção de vocês hoje, que a primeira frase dela diz que me desconstruiu, me levou ao fim de mim. Como que é? Para ti eu vou. Mas como é que é essa frase? Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. Pronto, eu gosto dessa parte. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. Você diz assim, ó: eu não tenho mais força. Deus está dizendo: não, esse tempo foi eu te trazendo ao fim de você mesmo, para te mostrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é você, não é o seu dinheiro, não são seus recursos, não é a sua network. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é a sua influência, não é a sua família, não é a sua comunidade local. Sou eu te preparando para entender que Isaac é obra minha. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Você vai virar para os 2 ou 3 aí, e em obediência, porque fé para isso tudo eu sei que tu não tem. Mas não tem problema, são nos teus piores momentos que Deus cumpre as maiores promessas. Eu vou contar de 1 a 3. Tu vai sacudir uns 2 ou 3, Abraão e Sara aí do teu lado, e vai dizer para ele ou para ela: chegou o tempo. É 1, é 2,
feche os olhos. Eu vou te falar um negócio. Não ora comigo agora não. Não ora não. Só fecha os olhos, só fecha os olhos. Eu vou te falar com carinho, mas vou te falar. Feche a boca também. É melhor ficar calado enquanto alguém ora pelo que Deus falou, do que ficar falando da boca para fora palavras que não concordam com aquilo que Deus disse. Isso mesmo. Feche os olhos, curve a cabeça. Camila, essa palavra foi para mim. Falta em mim fé para crer em coisas antigas que Deus falou e que de fato não aconteceram. E aí agora nesse culto dessa noite você está me dizendo que Deus está dizendo que chegou o tempo. Eu já ouvi isso outras vezes. Fecha a boca, deixa que só eu falo. Fecha a boca. Porque Deus sabe, eu não vim pregar contando com a tua fé para Deus cumprir promessas. Eu vim pregar contando com a força que a palavra dele tem para trazer à existência o que agora não existe. Então seja honesto aí agora e fala para Deus as áreas que você tem empurrado o Ismael pela goela de alguns, porque não tem mais conseguido ver saúde, fé e esperança para projetar algo novo, um Ismael, um futuro novo baseado por uma palavra antiga. Fecha os olhos, fecha a boca. Pai, não vamos apresentar diante de Ti uma falsa fé. Vamos apresentar diante do Senhor nessa noite no culto ouça a vulnerabilidade da nossa fé. Nunca duvidamos de Ti, mas não acreditamos mais que estamos aptos a receber aquilo que o Senhor falou. Por isso estamos tentando nos esconder de palavras antigas, promessas antigas e obras maiores do que aquelas que já vimos até hoje. Veja, Senhor, nessa noite, como muitos de nós estão correndo do seu chamado, estão fugindo do caminho de realização, porque não se veem mais capazes de viver aquilo que lá atrás o Senhor disse que viveríamos. Achamos que não dá mais tempo. Uns pensam que são novos demais, outros pensam que já envelheceram o bastante. Estamos vulneráveis, mas estamos vulneráveis diante de Ti. Faça conosco nesta noite o que fizeste ao teu servo Abraão. Lembra-nos de quem Tu és, apesar de quem somos. Faz-nos entender que o pior momento que agora aparece para nós é na verdade o melhor momento para Tu operares o cumprimento do que prometeste, porque assim teremos certeza ao testemunhar: foi Deus que fez. E que possamos voltar a projetar um fim infinitamente maior e incomparavelmente melhor do que tudo aquilo que já nos esforçamos para viver no agora. Glorifica Teu nome, e em nome de Jesus nesta noite recupera o temor. Oramos agora por esperança. Sussurre comigo, igreja, e diga: esperança, esperança, em nome de Jesus.